Oi, gente, boa noite. Estou aqui me preparando, esperando meu querido amigo, professor Hernani Fornari entrar. Oi, Hernani, te convidar aqui para. Peraí, botar você aqui. Pede, faz um convite para mim, Hernani, para. Ah, tá, já botei aqui. Pronto. Vê se você recebeu o convite para entrar. Entrou. Oi. Oi, tudo bom, querido? Que bom estar aqui com você. Que bom te ver de Também. novo. Tempão que a gente não se encontra, né? Nossa, muito, muito tempo. Muito tempo, é. O mundo dá muitas voltas. Muitas voltas, muitas voltas. E vai ser um prazer agora poder estar Ah, que bom, muito tanto bom. tempo, né? Que a gente, num lugar maravilhoso também, né? Não é? Não é? Você já foi na Aldeia do Som? Eu É. já fui Já, várias vezes muitas vezes, com várias vezes. você. Ah, é? Tá, claro, 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 claro. Olha a idade, olha É, a idade. pois é. Neurônios já vão indo antes de mim. Então, gente, que é um prazer te receber aqui também, Hernani. Para quem não sabe, o Hernani foi meu professor de alinhamento energético e mais que isso, né, foi a primeira vez que eu tive o contato com o alinhamento energético, foi com você, e que foi um desbloqueio maravilhoso na minha vida, então sou muito grata. Hoje eu estava lembrando também na minha mudança profissional, eu fiz um alinhamento com você também, que também foi Isso eu super lembro. importante, lembra? Isso eu lembro. E, né, tantos amigos em comum também. Não é? E eu já tive a experiência da respiração com o alinhamento também lá no Dedo do Sol com você, que foi muito, 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 muito forte e importante para mim. Então, queria muito que você explicasse aí desse seu novo projeto, do seu Com curso. certeza. Tô aqui. Então, bom, eu morei 20 anos no interior, entre os 20 e os 40 anos. Com 40 anos eu voltei para o Rio de Janeiro, que é onde começa toda essa minha história. Estou com 67 anos. E a primeira coisa que eu fiz, que eu já fazia não profissionalmente desde os 20, eu fui ser instrutor de yoga. Eu dei aula de yoga há muito tempo. Eu dei aula de yoga, eu dei aula em curso de formação de instrutor de yoga. Eu fui professor na BPY, na Associação Brasileira de Professores de Yoga, durante uns 5 anos. Trabalhei com massoterapia ayurvédica há muito tempo, até que na Aldeia do Sol apareceu um argentino muito louco que infelizmente já faleceu, que era o Achara, trazendo um trabalho com respiração. Até então eu só conhecia a respiração do yoga. Depois eu vou falar dessa diferença. E a partir daí, isso deve ter sido 98, mais ou menos, eu me apaixonei por esse processo e fui ser cliente dele. Durante muito tempo eu fui cliente dele. Imagina, ele morava no Irajá. Eu ia Era para bom, lá, né? Era eu bom. Ele era bom. voltava meia-noite, 1 hora da manhã pela Avenida Brasil, de carro, doidão de respiração. Durante muito tempo, até que o Achara me convidou para ser assistente dele. E eu trabalhei muito tempo com ele em grupos. Fiz muito grupo com ele e tal, blá, blá, blá. Ele trabalhava com um tipo de respiração que depois eu fui descobrir que se chamava respiração holotrópica. Ele não era muito ligado em nomes. Ele chamava de renascimento, mas era respiração holotrópica. Depois eu falo disso. Até que eu conheci o Vassante. Eu conheci o Vassante é psicólogo e tal, já era uma outra pegada. Trabalhava com o renascimento mesmo, com o rebirthing. Eu fui cliente dele muito tempo, até que ele me chamou para ser assistente dele.
essas foram as minhas formações. Eu não fiz uma formação formal, graças a Deus, como bom aquariano. E isso me deu a oportunidade, Vânia, de... Sabe aquela coisa? Quando você entra numa caixinha, por mais elástica que ela seja, ela te coloca numa caixinha. Ela é uma caixinha. É uma caixinha. E você, numa caixinha, você perde a capacidade de operar nas variáveis de uma forma muito ampla. Sim. Eu acho que isso acontece com tudo, com constelação, com alinhamento. E é claro que para as pessoas, de uma forma geral, é mais fácil ensinar e aprender na fórmula. É mais fácil ter receita de bolo, é mais fácil ter bula de remédio, é mais fácil ter protocolo. E tem uma coisa que eu falo nos cursos de alinhamento, muito, o tempo todo. A regra não pode se prevalecer sobre o campo. Com certeza. Porque existe uma inteligência operando dentro e fora da gente. Com certeza. E assim eu construí, ao longo de 20 anos, esse trabalho com respiração. Integrando o trabalho do Leonardo Orr, que criou o Renascimento, o Rebirthing, que tem características. O trabalho do Stanislav Grof, que é um psiquiatra tcheco, que trabalhou nos anos 60 muito tempo com pesquisa de LSD em terapia, até que o Nixon proibiu. Ele era da turma do Timothy Leary, do Richard Alpert, que depois virou Baba Ram Dass. E o Grof desenvolveu um tipo de respiração, que ele chamou de holotrópica. Ele é um dos pais da psicologia transpessoal. O Abraham Maslow, que é o pai da psicologia humanista, um dia achou que o teto tinha ficado baixo e juntou um grupo em Esalen, né? Esalen, esse lugar na Califórnia, que foi o berço de tantas terapias e tantas coisas, né? Sim. E o Grof criou, junto com Maslow e outras pessoas, a psicologia transpessoal, e dentro do trabalho dele desenvolveu a respiração holotrópica numa tentativa de chegar aos mesmos estados alterados de consciência que o LSD levava. Então, como eu transitei muito pelo rebirthing, muito pela respiração holotrópica e muito pelos pranayamas do yoga, eu acabei, aquarianamente, desenvolvendo um trabalho onde eu preparo uma pessoa não para seguir um protocolo. Eu preparo uma pessoa para estar sensível às variáveis. Eu preparo uma pessoa para estar educada a estar sensível às variáveis. E aí, Vânia, tem uma coisa que me norteia muito nesse trabalho, é uma coisa que o Freud falava. Você só pode conduzir alguém até onde você foi. Com certeza. Né? Então, o trabalho de terapia sistêmica da respiração, ele repousa sobre um tripé. Assim como a psicanálise tem um tripé, que é análise pessoal, estudo e supervisão, Sim. na terapia sistêmica da respiração a gente tem um tripé: respirar, estudar e facilitar. Essa alma do curso. Esse tripé, aonde vai se construir um facilitador, ele também está operando um outro tripé, que é respiração, meditação e relaxamento. Então, um atendimento de terapia sistêmica da respiração sempre vai incluir, dentro de eu não gosto muito da palavra protocolo, mas vamos lá. Dentro de um tripé, você vai ter organizadamente, né, o relaxamento, a respiração, o relaxamento e a meditação. Tem um encadeamento inteligente dentro desse processo, e isso vai ficar muito claro no curso, porque que é assim. Né? Enfim, vai lá. Bom, eu vou te perguntar, porque eu vou fazer o curso, né? Já estou inscrita, inclusive.
E foi muito interessante isso que você está falando sobre o campo, né? Tudo que eu faço na minha vida, eu tenho um ascendente na cúspide com aquário. Então, eu também não sou uma pessoa que busquei muitas formações, né, no protocolo. Eu fui acompanhando muitas pessoas, graças a Deus tive um caminho parecido com o seu, né? Acompanhei aí o nosso amigo Alex Fausti 11 anos, enfim, né? Eu acho que acompanhar uma pessoa que já é terapeuta e já trabalha com isso há muito tempo te dá a base da experiência que não tem preço, né? Com certeza, não tem Não preço. tem como a gente definir esse valor. É verdade. Mas eu tive uma experiência, por exemplo, na constelação, eu me formei no Hellinger, e o Bert Hellinger dizia isso. Quando vocês vão aprender tudo, vamos dizer, o tripé da constelação. Depois vocês esqueçam tudo. Ah, isso é Porque maravilhoso. depois vocês esqueçam tudo, porque cada pessoa é única, então você tem uma regra para uma situação, mas que na outra não se aplica, né? E eu gosto muito da sua abordagem em qualquer trabalho que você faça, justamente porque eu sei que você dá essa liberdade para o terapeuta descobrir o seu próprio caminho, né? E descobrir a sua própria identidade, que isso também eu vi nos consteladores que foram formados por ele, cada um faz constelação num estilo Que diferente. Está dentro daquele campo, mas está em estilos diferentes, né? Que essa ele liberdade. mesmo passou por tantas fases, né? Ele mudou o tempo todo. Eu acho que se Pois é, estivesse pois é. vivo, continuaria mudando, né? E ele falava que se você pegar os 115 livros dele, ele vai mudando e tem gente que é até doido, porque quer botar ele na caixinha, ele não consegue ficar na caixinha. Entendeu? Ele não fica na caixinha, né? Ele não fica nesse protocolo. Mas a gente sabe que para você ser assim também, como você falou agora do Freud, né? Você tem que ter essa segurança para ir Com certeza. profundamente, Você tem né? que ter um treinamento muito bem fundamentado. Muito bem fundamentado. Com certeza. E eu, dentro da constelação, também por isso eu estou buscando o teu curso, a gente tem um trabalho de Cosmic Power, que é meditação e respiração. Porque a postura para um bom constelador é respirar. E eu diria, Hernani, que veio uma frase antes da gente começar a live, que eu falei assim, gente, eu tenho que falar isso para o Hernani. Terapeuta que não respira morre rápido, né? Assim, Isso é ótimo. assim, porque eu já vinha essa coisa do campo. Eu tive uma professora consteladora argentina, Cristina Laguno, que ela seguiu o Grof na respiração holotrópica, ela soltou respiração holotrópica e contou as experiências. E eu fiquei jogando para o universo, né? Eu falei, cara, quero fazer esse curso, quero fazer esse curso. Aí entrei no site, aí vi que em São Paulo. Aí eu falei, ai meu Deus, São Paulo, lá vou eu de novo, né? Aí foi me dando, eu falei, bom, vou jogando para ver aonde vai. E aí eu achei sensacional que aí, de repente, você anunciou o curso. Bom, é? Nossa Senhora da Sincronicidade Nossa Senhora trabalhando a da nosso favor. Sincronicidade ajudou bastante. Né? E aí, assim, da minha parte, como terapeuta e como consteladora e alinhadora, né? Por que eu fui buscar a respiração? Na minha experiência com você, eu tive uma experiência única que eu estava com vamos dizer assim, um corpo energético grudado em mim, que não saía e que eu prendia com a minha própria respiração e eu não conseguia soltar. E na hora, você me ajudou. Você foi lá e respirou e com a respiração eu soltei. Ali foi minha primeira sacada Que legal. de, opa, o ar solta. Se eu respirar... O ar solta. Aí Com certeza. né, eu queria que você explicasse um pouco, porque muita gente fala assim, respirar, 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 mas o nível de uma ajuda, de um trabalho de respiração, ele é tão profundo. Eu tive agora com o Cosmic Power uma experiência que a professora falou assim, você é uma lixeira emocional. Aí eu falei, sim, sou, porque eu faço tudo por amor, viro lixeira. Ela falou, então vamos respirar para você deixar de ser lixeira. Não. E eu ardia, meus olhos ardiam. Olha E só. eu fui liberando uma raiva do meu sistema muito antiga. E eu cheguei na cidade onde meu pai morava e tinha uma greve de lixo. Eu falei, gente, materializou.
A parada Uau! materializou. E aí Uau! foi bizarro. E aí eu cheguei. Quando eu entrei no meu sítio, tudo aquilo que eu vinha sentindo eram situações, coisas de relações que precisavam ser Uhum. resolvidas, que eu estava engolindo. Eu falava, não, quando meu pai morreu, eu resolvo, porque ele já estava com 90 e poucos anos. Mas eu entrei com aquela energia tão forte, porque eu tenho certeza que a respiração me potencializou. Até Aí eu queria porque o pai pode morrer e a gente continuar sem ficar resolvido, né? Mas foi antes dele morrer mesmo. Foi, Tá, que inclusive, um bom, mês que antes bom, dele que bom, morrer. que Assim, não bom. foi com ele, a questão não era com ele, mas envolvia as questões dele. E eu consegui falar, Ah, porque quem não que respira legal. também não fala, né, Hernani? Eu Quem não queria, assim, respira não fala. não fala. E É aí, e verdade. como terapeuta, a gente fica absorvendo, inspirando também as questões Claro, dos nossos clientes. claro. E como é que eu solto essas questões depois do atendimento, seja ele qual for, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esses Claro. benefícios aí da respiração. Você está falando um negócio muito interessante, Vânia. No yoga, ao contrário do que quem não tem muito hábito pensa, a expiração é mais importante do que a inspiração. Soltar, soltar, Tá, soltar. Eu queria dar um passo atrás e vou colocar aqui uns fundamentos rapidinho, assim, tá. para dar um sentido na história. A coisa que mais me toca, né, que mais me mobilizou para estruturar o meu sistema, é a experiência do Leonardo Orr, que tinha o hábito de relaxar dentro de uma banheira. O Leonardo Orr foi um terapeuta americano, de relaxar numa banheira quando ele chegava em casa depois do trabalho, e nessa banheira ele teve uma regressão, ou algumas regressões, regrediu ao nascimento dele e teve uma perspectiva muito interessante. É, o, o potencial simbólico, o potencial atávico, ancestral, cósmico que tem a primeira inspiração, né? Nossa. Você estava encolhido no escuro, quentinho, dentro d'água. Se a tua mãe não passou nenhuma situação ruim, você ficou bem ali dentro daquela barriga, e aí você é expulso, porque você não é convidado a sair, você é forçado a sair. Sim. Se não foi cesárea, você vai sair para um lugar que não é exatamente muito amplo para sair. E quando você sai daquele lugar, infelizmente a maioria de nós ainda nasce assim, tem um lugar super claro, gelado de ar condicionado, com um monte de gente falando, que te esticam, dão uma porrada na tua bunda, enfiam uma sonda no teu nariz, colírio no teu olho, cadê minha mãe? E eu não foi. Não coincidentemente, o Frédéric Leboyer, aquele ginecologista obstetra francês, que inventou o parto humanizado nos anos 70, era amigo do Groff, do Orr, e teve uma regressão sob o ponto de vista do obstetra, não do terapeuta. E percebeu esse mesmo impacto. E aí ele desenvolveu aquele parto que a gente conhece, no escurinho, sem ar-condicionado, vem para a mãe, espera o cordão umbilical parar de bater. Depois ele desenvolveu dentro d'água para aumentar essa interface e tal. O Orr não era obstetra, ele era terapeuta. E o que ele percebeu que é a coisa que mais me tocou e que construiu o meu trabalho? Quando você vai fazer a tua primeira inspiração, deixa eu falar só uma coisa para dar um sentido para isso. Dr. Reich, Dr. Wilhelm Reich, que foi um discípulo do Freud até um certo ponto, que é o pai das psicologias e terapias corporais, o Reich, entre muitas outras coisas, ele falava que duas coisas importantes aqui nessa história para chegar no Or de novo. Sempre que eu preciso não sentir, eu faço duas coisas desde dentro da barriga da minha mãe. Eu contraio e diminuo a respiração. Respiração na barriga da mãe não, porque não respirava ainda. Mas a ciência já sabe que dentro da barriga da mãe eu já começo a desenvolver tensão muscular. E é só a gente lembrar de consultório de dentista quando dói.
Quando dói, a gente faz o quê? Para de respirar e contrai. Porque o corpo-mente sabe que eu contraindo e não respirando, eu sinto menos. Então, aquela criança... Assim, doutor Reich, outra coisa que o Reich falava muito importante também, a amplitude com a qual eu me permito circular nas minhas emoções está diretamente, absurdamente relacionada com a disponibilidade que eu tenho de ampliar minha respiração. Isso tem a ver com quando eu preciso não sentir, eu contraio, diminuo a respiração. E aí, quando eu saio pela vagina da minha mãe e encontro aquele ambiente bizarramente hostil, não é pouco hostil, é muito hostil, muito hostil. A primeira inspiração, quer dizer, a minha entrada na vida, isso não é pouca coisa, gente, isso é muita coisa. Quando eu faço a minha entrada na vida, eu já faço ela desse tamaninho, porque o meu corpo-mente tem esses dois inputs automáticos. Eu contraio, eu já começo a desenvolver tensão, eu já começo a lançar sementes de padrões de tensão que o Reich depois estudou e mapeou aqueles 7 segmentos de coraça. E o mais importante para a gente aqui, eu respiro. Qual é o mínimo? Claro que isso não é racional. Qual é o mínimo que eu posso respirar para poder dar conta desse mundo absolutamente hostil que me recebe? Isso, Vânia, instala um imprint. Isso instala um imprint, é muito interessante porque eu estava conversando com a minha analista, eu hoje faço um processo psicanalítico, e para os analistas, a pauleira na vida começa no peito da mãe. Ah, é? Eu perguntei, toda a construção da falta acontece a partir da criança sendo acolhida pela mãe. Eu perguntei, inclusive, há 15 dias para a minha terapeuta, falei, vem cá, para o Lacan, para o Freud, até a criança chegar nesse momento, que é onde se constrói a falta, falta essa que a gente vai passar a vida inteira perseguindo, Sim. a completude dessa falta, e segundo a psicanálise jamais será completa. A criança, quem é a criança até chegar no peito da mãe? O que a psicanálise fala? Ah, é um pedaço de carne. Ah, é uma folha em branco. Ah, é uma tábula rasa. Não, não é. Não é. Quando a criança chega no peito da mãe, aonde hipoteticamente começa as questões da vida, a criança já chega com imprint, que acontece quando ela faz um monte. Se a gestação foi difícil, o parto também, um monte de imprints. Mas essa inspiração inicial, ela é tão atavicamente, arquetipicamente significativa, que esse é o grande imprint. Sabe por quê? Porque respirar é a única coisa sem a qual você não sobrevive. Sim, sim. E o que é interessante que você está falando, né? Parece que as informações, como a gente trabalha com campo, elas vão baixando e tudo junto, né? Tudo junto. Então, tudo junto. Então, hoje eu fiz uma live, antes de entrar com você, eu fiz outra, e na hora que eu entrei, tinha um vídeo da Simone Arrojo, que é uma consteladora, entrevistando Bert Hellinger, perguntando o que era a constelação para ele. E é um vídeo lindo, depois eu mando para você, porque ele fala... É simples, a constelação ajuda no seguinte, nascer dói. Pois é, nascer dói. Nascer é um sofrimento. E a Claro. gente passa, a constelação ajuda você a voltar para a mãe. Entendeu? Que é a primeira relação e a que a gente sempre volta para ela, né? E que Claro. é a superação desse sofrimento. Só que eu fui num outro trabalho no final de semana. E aí o outro constelador da Espanha falou assim, não, a gente vai trabalhar o sim à vida. O sim à vida, né? A amplitude de dizer sim para a vida. E o problema é que viver dói. Porque Viver dói. ele foi dizendo sobre as 4 verdades, as 4 nobres verdades. Estava pensando nisso agora, claro. A primeira é
nascer é sofrimento, porque a gente Claro. tem Viver fome, é sofrimento, sede, né? viver é sofrimento, É, porque existem fome, sede, e é claro. através dessa busca da completude que a gente vai se desenvolvendo, que não chega nunca. Claro que não Quer dizer, chega eu acho nunca. que chega na hora que a gente fala, é assim mesmo. É, Eu acho, eu acho que é isso mesmo. A não ser, como né? dizia o Alex, nosso querido Alex Faust, nas portas do Nirvana, Mas, mas vai demorar. mas Mas vai vai demorar. demorar. Vai demorar. Exatamente, nas portas do Nirvana, mas vai demorar. Vai E você demorar. estava falando tudo isso, e eu estava lembrando de uma experiência que eu vivi com o Alex, porque sempre aparecia que eu tinha um trauma do terceiro para o quarto mês de gestação. Uhum. E o Alex mexia com a cinesiologia, né? E Uhum. um dia ele me perguntou: sua mãe fumava na gestação? Eu falei: não. E a minha mãe mentiu, né? Ela tinha mentido para mim, ela fumava. Olha só. Aí ele falou: não importa, a gente não precisa saber. Né? Vamos fazer o trabalho de qualquer jeito, porque pode ser outra coisa. E eu nem me lembro exatamente qual foi o trabalho que ele fez, se foi constelação, se foi cinesiologia, não sei o que foi. Mas eu sei que eu liberei um sentimento de rejeição que eu tinha pela minha Olha mãe. que bacana. Corta para uma semana depois, eu indo visitar minha mãe no sítio, no bendito sítio, que é meu Uhum. ponto, é meu Uhum. ponto kármico. E aí ela estava sentada numa mesa com várias amigas e ela, do nada, virou para mim e falou: olha, do terceiro para o quarto mês de gestação eu parei de enjoar e eu voltei a fumar. E eu levei um susto e Olha falei: só. mãe, mas você mentiu esses anos todos? Ela falou: sim, menti. E ela não entrou muito no assunto. E, Uhum. obviamente, eu compreendi que naquela época as pessoas não sabiam o que era o cigarro, que a minha mãe era do tempo da Leila Diniz, que era incrível fumar grávida, Uhum. porque era a A libertação das libertação mulheres, das mulheres, né? claro. Então, sem culpar ninguém, sem nada disso, né? Graças a Deus. Mas foi uma experiência traumática para mim. E a minha mãe não tinha noção disso, que estava me traumatizando. Obviamente, depois ela ficou culpada porque eu vivia com alergia, né? Eu já nasci muito alérgica, né? Mas eu voltei para o Alex e perguntei: vem cá, como é que ela liberou isso lá? Né? O que aconteceu? Ele falou: cara, somos todos conectados pelo inconsciente É, e pois na é, hora que você liberou sua mãe, ela se sentiu liberada para te contar a verdade, claro. né? Então, Que é bacana. muito... É lindo isso, É, né? nossa, É nossa. assim, são as possibilidades que esse trabalho traz que realmente eu acho que numa terapia comum, né, não é comum porque não é boa, né? Numa terapia mais racional, mais na lógica, que você não está colocando a atenção no corpo e na respiração, fica mais difícil de acessar, né? Claro. E isso que eu estava falando aqui, tava me organizando aqui e pensando, Vânia, é, os trabalhos com respiração e com tudo aquilo que tem ao corpo como veículo, eu me lembrei muito da tenda do suor também, Sim, que eu acho que tem muito a ver com muito. isso, porque quando a gente faz alinhamento, constelação, reiki, teta healing, floral, são terapias fortes, a gente fica mexido, mas quando a coisa é no É, corpo, quando é no corpo, é outra. Tanto que no curso de respiração, a primeira fala, o primeiro acolhimento aos alunos é: vamos ser resilientes e muito pacientes com a gente, porque a gente vai fazer o caminho inverso. Meditar, fazer constelação, alinhamento, é um caminho de dentro para fora. sim. Agora a gente vai fazer o caminho inverso, que é o caminho de fora para dentro, como o Hatha Yoga faz, como a Tenda do Suor faz, como outros tantos caminhos, como a bioenergética, a terapia haitiana. A gente tem trabalhos que são de dentro para fora, por isso que no atendimento de terapia de respiração, por isso também tem meditação, porque é uma forma de trabalhar de dentro para fora e de integrar todo aquele trabalho que foi solto pela respiração. Porque qual é a ideia, Vânia? O ar é irmão gêmeo do prana. Né? O ar é a contraparte física mais óbvia, mais direta
né? É claro que tem prana em tudo, na luz do sol, na comida e muita coisa, mas no ar é linha direta. Então, quando você aumenta o fluxo da respiração, e o que o Leonardo Orr fez foi aprender um tipo de pranayama na Índia, um tipo de respiração, que faz o quê? Cria uma hiperventilação. A hiperventilação, ela pode produzir duas coisas. Ela pode produzir tetania, que é aquelas câimbras, aqueles Contração. formigamentos, aquelas contrações, que é a expressão da resistência. Ou a hiperventilação pode fazer o quê? Lembra de Roto-Rooter? Aquela empresa É do meu tempo também. quando entupia a pia da cozinha, chamava aqueles caras que colocava aquela coisa, se bem que o Roto-Rooter, depois de um certo tempo, passou a ser com ar comprimido. Então, a respiração da terapia sistêmica da respiração vai funcionar como Roto-Rooter. Porque o que a gente vem fazendo para se proteger, principalmente de passados difíceis que a gente não deu conta? A gente vai entupindo o sistema. Então, a energia é inteligente. A energia é inteligente. Se eu aumento o fluxo de ar, eu aumento o fluxo de prana no sistema e o prana vai fazer o trabalho que ele tem que fazer de uma forma inteligente. Eu tenho que não atrapalhar. E como é que eu não só tem que atrapalho? respirar, né? Eu tenho que respirar, but Uhum. eu tenho que aprender Pulo do a gato. relaxar. Eu tenho que aprender a relaxar durante o processo. Eu até diria para você que não é que é mais importante relaxar do que respirar, mas se não houver uma expertise no relaxamento, o trabalho da respiração vai ser mais sofrido, mais longo, mais complexo. Então, eu dou uma ênfase imensa no trabalho. A gente vai treinar muito relaxamento, porque essa é a chave do processo. A chave, o pulo do gato, não é a respiração é muito fácil fazer. É uma técnica muito simples. É uma respiração circular, que não tem espaço entre o ar que entra e o ar que sai, com uma ênfase no ar que entra. Isso aí. Isso aí. O curso é isso aí. Só que não. Em volta disso, tem como manejar. Por isso que a gente vai ficar 9 dias respirando e facilitando. Respirando e facilitando. Respirando e facilitando, para que no curso a gente possa, mediante a prática, principalmente, que o curso tem muito pouca técnica, né? É muito mais prático, para que facilitando e respirando, eu possa ir desenvolvendo a sofisticação de manejar as variáveis que vão se apresentar. Entendendo que nenhum curso no mundo finaliza ninguém, que um curso inicializa uma pessoa. Sim, sim. Isso que eu ia te perguntar agora, exatamente por que 9 dias, né? Uhum. Assim, porque eu fiquei imaginando quando falou assim, 9 dias. Eu falei, ai, Vânia, lá vai você super intensa, você vai estar tá precisando respirar, já vai direto 9 dias respirando, né? 9 dias respirando. Mas eu acho que esse é o movimento. Assim, eu estou me dando de presente, porque é um presente, né? A gente se dá poucos presentes. Eu tenho reparado nisso. A gente se dá poucos presentes. Poucos presentes. Então, na verdade, eu acho que o maior presente que a gente tem é aprender a respirar mesmo. Hoje em dia, tudo que eu faço, inclusive entre um atendimento e o outro, é parar, meditar e respirar. Porque aí eu me esvazio de um atendimento e entro em outro mais inteira. Algumas pessoas me perguntam, cara, como é que você aguenta? Eu falei, se eu não fizer isso, eu não aguento. Né? Então, assim, para mim já é um treino mesmo fazer isso, porque a respiração é vitalidade. Então, agora lembrei de uma outra coisa que eu queria te perguntar, mas eu vou pedir primeiro para você me explicar essa parte dos 9 dias. Assim, tem alguma coisa especial por que é 9 dias? Você pensou esse caminho? É um caminho? É um circuito? É um ciclo? Vamos lá. Esses 9 dias vão te certificar você facilitar pessoas
em atendimento individual. Então, você vai sair do curso inicializada para começar a atender pessoas individualmente, presencialmente, porque trabalho com respiração não dá para fazer online. Se a pessoa tiver um processo, como é que você atende ela do outro lado da tela? Como Né? acolhe, né? E processos acontecem. A gente tem uma fase... O Leonardo, ele estabeleceu uma quantidade média, e eu percebi que faz sentido isso, de 10 sessões, para que a pessoa passe pelo que a gente chama de fase de limpeza. Catarses, desconfortos, choros, memórias, estribuchos, que podem acontecer ou não. Quando o cliente, porque talvez você fosse me perguntar isso e sempre me perguntam, quando é que dá alta, né? Quando o cliente respira 1 hora e meia, prazerosamente, o cliente está apto para fazer sozinho e você dá tchau para ele. Então, o Então, cliente também aprende esse processo e pode... claro, só que ele não vai facilitar para outra pessoa. Sim, mas Ele ele vai pode usar para fazer para ele. ele. Claro, que liberdade, independência e autonomia são os mantras dos aquarianos. Perfeito. Porque o povo aqui, Então, todo o povo que eu atendo, está todo mundo precisando eu vou preparar aprender a vocês respirar. para serem independentes, livres e autônomos nesse processo de facilitar, para que vocês possam ajudar o seu cliente a ser livre, autônomo e independente no processo de respirar. Nossa, aleluia. Aleluia. E aí, 1 ano depois que você tiver estudado, o curso não tem uma apostila. Eu preferi dar uma lista de sugestões bibliográficas para ler. Eu vou explicar bem isso no curso. Porque, assim, quando você entra na questão da técnica e da teoria, o Leonardo Orr tem o ponto de vista dele, vai falar de acordo com a experiência dele. O Stanislav Grof vai falar de acordo com a experiência dele. E aí, gente, eu prefiro que cada um entre nessas praias e decida o que você concorda mais em termos teóricos. O mais importante é saber manejar o processo prático. Respirar, 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 respirar. Isso é a alma do trabalho. Né? Sim. Depois de 1 ano do tripé, de você respirando como respirador, você estudando e facilitando, aí eu vou fazer um outro 9 dias para você se capacitar para atender grupo. Sim. Né? Entendi. Porque eu já facilitei muito grupo com Mônica, com Gabi, 40 pessoas respirando. Agora, para você segurar a onda de 40, 30, 20 pessoas respirando, gente, você tem que ter uma... Né? Quilometragem é tudo de bom na vida, né? É muito Sim, importante. você E é tem que muito, ter e é muito bom o consultório. Você poder trabalhar com uma pessoa é muito legal. É muito Não, legal. sim, eu acho que hoje, por exemplo, né, a quantidade de pessoas com crise de ansiedade, assim, Uhum, é o que mais a gente vê, é ansiedade e depressão, né, inclusive em pessoas muito jovens, né, assim, uhum. que eu, na minha época, assim, tudo bem, a gente tinha ansiedade, mas hoje isso é uma questão mesmo, é uma questão de saúde. E, obviamente, a pessoa que tem ansiedade, ela não respira, ela está travada, ela está com Ah, com muita... certeza. Né? Com Então, assim, certeza. ela precisa desse tempo também de poder... Eu acho até que para você ir para um trabalho de grupo, você já tem que estar se sentindo mais livre para você Uhum, claro, poder, com já com certeza. mais estrutura, com mais preparo. Com certeza. Né? Então, é uma ferramenta poderosa para você usar num consultório e ajudar o teu cliente. Né? Eu não sou Uhum, contra nada. uhum. Assim, eu não sou contra remédio, eu não Nem sou eu. contra nada. Eu acho que tudo é sagrado. Eu acho que tudo é sagrado, É. exatamente, né? Faz parte da nossa inteligência, a Tudo gente pode vai se curar e desenvolver. tudo pode matar. Até ar pode matar uma Até pessoa, né? a pode matar. Então, Né? Então, assim, exatamente. Mas eu acho que se a gente voltar para o nosso natural, se a gente claro, conseguir, né? Porque claro. o que eu acho, o que eu vejo hoje é que as pessoas, elas primeiro elas vão para o artificial. E Uhum. esse artificial vai sempre Claro, afastando a gente da nossa claro. Com essência, certeza. né? Com certeza. Então, eu sempre gosto de olhar como as pessoas de uma determinada comunidade, por exemplo, como elas vivem, né? Assim, que doenças emergem naquela Uhum. comunidade
e que doenças não emergem naquela comunidade. A Porrinan entrou aqui, meu amigo Pajé, que eu quero te apresentar. Ah, que legal. Quero te levar lá em Paraty. Então, a gente percebe que quando você está dentro de uma comunidade, por exemplo, indígena com eles, que óbvio que todo mundo tem problema, mas o nível de estresse e ansiedade é diferente. É Né? diferente. O Aporrinan olha para minha cara e fala, Vânia, respira. Entendeu? Porque eu estou sempre correndo. Para ele, eu estou sempre correndo, eu estou sempre ansiosa. Né? Porque a gente está aqui impregnado da cidade, do trânsito. Né? Você não, né? Que você já está mais no movimento do sítio, né? Você já está mais tranquilo aí na natureza. É, Mas... mas eu faço terapia apesar disso, tá? Mas é isso sempre, né? Terapeuta faz terapia e sempre. É, terapeuta que não faz terapia é esquisito, né? Que é esquisito. É Então, esquisito. assim, isso é um dos pontos que eu acho que a gente voltar ao ele, a Porrinã. Ah, ele é Eu acho Pataxó! ele é pataxó, Ah, ele é o pataxó. querido Carcaju. Nossa, o Carcaju, a gente teve tantas histórias aqui na Aldeia do Sol, foi tão bacana. Há muitos anos que eu não vejo Carcaju. Eles vieram da Bahia e estão aqui em Paraty. São 7 Que famílias bacana. que estão em Paraty. E então, na verdade, quando a gente entra nesse... O que eu queria te perguntar agora, duas coisas. Uma que, quando você respira, e você está no processo de respiração, imagens vêm, né? Assim, Uhum, o teu cérebro ele começa a liberar, tem os processos corporais, mas também tem uhum, esses processos das memórias, né? Te claro. explicar um pouquinho sobre essas Claro, com imagens, esses certeza. processos regressivos. Embora Isso o Leonardo Orr tenha chamado de rebirthing, o trabalho dele, muita gente acha que é um trabalho, respirar é um trabalho de regressão e não é. Na verdade, o rebirthing é muito mais você soltar aquele. Lembra da primeira inspiração? Daquele imprint? É você soltar aquele imprint inicial. Isso é muito mais importante do que regredir ao nascimento e tal. Deixa eu voltar. Se eu não te responder o que você me perguntou, tá. você me lembra, porque tem um ponto que eu acho muito importante aqui na construção desse trabalho, que tem a ver com uma palavra complexa que é controle. Ah, sim. Isso começou há muitos anos lá atrás, quando eu estava lendo Revolução Sexual do Reich, que é um dos livros mais importantes do Reich, e tinha um parágrafo onde o Reich desaconselhava os clientes e terapeutas dele a fazerem yoga, porque yoga privilegiava o controle. Isso foi uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, isso foi uma coisa na qual eu me debrucei, e depois ficou muito claro para mim, e ficou muito claro que o Reich não tinha a menor ideia do que o yoga queria dizer com controle, e eu fui pesquisar, eu fui aluno do Ralph Viana, que foi uma das pessoas que introduziu a coisa Reichiana aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e sempre me interessou como o Reich estruturou essa coisa das 7 coraças de tensão. Eu sempre quis saber se isso tinha uma relação com os 7 chakras. E queria saber se o Reich tinha bebido da Índia. E não tem nenhuma menção bibliográfica, até onde eu pesquisei, que o Reich tenha bebido das fontes indianas. Senão ele não teria feito essa confusão Falado com isso. controle. O que eu quero dizer com isso? Quando o yoga fala de controle, yoga está se referindo, em primeiro lugar, a você fazer uma reeducação respiratória, respirar direito. Quando você respira direito, o prana começa a circular de uma forma decente no seu sistema. E você, se você entrar nessa seara, você aprende a instrumentalizar o prana no teu sistema. Isso é o que o yoga se refere a controle. Isso é uma coisa, tá? Deixa num cantinho quieto aqui. Quando o Orr e o Groff falam de controle, eles estão se referindo ao controle que a psicologia se refere, a controlar, resistir. É outro Sim, conceito entender. de controle. Então, quando a gente for fazer o curso na Semana Santa, a gente vai... Por isso que eu acho legal estar fora da caixinha, porque a gente vai passear pelos 2 conceitos de controle.
a gente vai aprender a respirar, a gente vai aprender os fundamentos de instrumentalizar o prana a nosso favor, isso é uma coisa, e a gente vai aprender a sair do controle. São dois conceitos de controle. Tem um controle que é legal a gente aprender, que é esse primeiro que o yoga traz, aprender a respirar direito e aprender a instrumentalizar o prana a seu favor. Sim. Bom, uma coisa. E a outra coisa é, com as respirações da terapia da respiração, a gente vai aprender a sair do controle. A gente vai aprender a abrir mão da resistência. E aí eu vou responder a tua pergunta. Quando a gente entra no estado alterado de consciência, o que a hiperventilação vai fazer? Vai fazer a gente caminhar de beta, que é o estado cerebral que a gente está, para alfa e para teta. Quando a ciclagem cerebral ralenta para teta, a porta do inconsciente se abre. Por isso que Theta Healing chama Theta Healing. Por isso que na meditação na Índia, os mestres da Índia, a gente aprende que quando a gente está meditando e naquele estado de meditação profunda, que é quando a gente consegue descer de alfa para teta, todo o conteúdo que emerge do inconsciente para a consciência, ele tem a capacidade de ser integrado no sistema. Sim. Então, a respiração ela vai fazer de uma forma mais rápida, porque a meditação foi desenvolvida para ser um processo de médio e longo prazo, para ser feito a vida toda. Sim. Né? Indiano, quando é criança na escola, está chegando na puberdade, já aprende a meditar e vai fazer aquilo 1, 2 vezes por dia o resto da vida. Porque é uma forma... Faz parte da prática. Assim como você dorme, faz cocô, xixi, come, trabalha, estuda, você também medita, porque é uma forma homeopática de fazer uma limpeza do psiquismo. Sim. Agora, com a respiração, você vai fazer isso de uma forma muito mais otimizada, porque você vai dar um gás no teu sistema para aquele processo acontecer. Então, a tampa do inconsciente vai abrir, e aí a tua pergunta, vem imagem, vem memória. Vocês vão me ouvir falando muito no curso, vem ondas. Deixa a onda vir. Sim. A técnica é como se fosse uma prancha de surf. Deixa a onda vir e deixa ela ir. O deixa ela ir... Esse é o grande... Esse é o grande. O deixa ela vir tem a ver com respirar. O deixa ela ir tem a ver com relaxar. Então vai ter um momento yang, que é o momento que eu faço, e vai ter um momento in, que é o momento em que eu solto o ar e deixo ir. Essa é o pulo do gato da história. Tem esses dois momentos. Quando eu inspiro, alguém falou isso, eu plagiei de algum lugar que eu não lembro mais. Quando eu inspiro, é como se eu estivesse dizendo para a vida que eu aceito, eu me reaproprio de tudo aquilo que eu sou. Por isso a ênfase é no ar que entra. Quando eu solto, é como se eu tivesse, como se não, eu estou dizendo para a vida que eu abro mão de tudo aquilo que não sou eu. Nossa, isso é perfeito. Esse é o ciclo. Por isso inspirar é importante, mas relaxar também. Senão o que eu faço? Eu trago a onda e não surfo. Eu trago a onda e encalho. Eu trago a onda e volto. Para eu poder ir... Volto para o passado, né? Fico presa no passado. Fico preso. Para eu poder ir, eu tenho que aprender a relaxar. No que a gente chama na constelação dos emaranhamentos, né? A gente fica preso nos emaranhamentos, nas dinâmicas antigas, nos padrões antigos, e fica com essa memória repetitiva. E aí faz um tonhonhon. Repetitivos, né? O tonhonhon, os pensamentos ruminantes que vai enlouquecendo todo mundo. Né? E agora, bom, assim, eu queria tirar uma... Aqui é uma curiosidade minha, porque você lá atrás, né, você sempre falava assim, é a física quântica, a gente sempre fala da física quântica, né, em relação como é que ela atua no campo. Aí hoje tem muita coisa falando, Rupert Sheldrake do campo mórfico, e que dos campos de consciência.
o Ken né? Wilber, o Bruce Aí hoje Lipton, está até fácil eita, de explicar, né? Antigamente não era tão Amit fácil, Goswami. a gente trabalhava, mas não tinha muita explicação, agora está mais fácil. E, assim, dentro da constelação, que foram coisas que a gente está sempre aprendendo, né? Que o campo, quando eu coloco lá os representantes, na verdade, ele está se movendo de acordo com o olhar do observador. Uhum. E que, a partir do momento que eu projeto as minhas imagens internas ali, né? O cliente projeta, mas o constelador também influencia. Uhum. Eu tenho que sintonizar com esse meu cliente aqui, respirando com ele e respirando com o campo dele. Eu tenho que me abrir para esse campo, eu tenho que relaxar nesse campo, eu tenho que surfar nessa onda aí, como você está falando, né? Porque também constelação, um constelador que não respire, que não fique em estado meditativo, não recebe as informações do campo. Claro. Então, duas coisas, uma que me veio agora. Por exemplo, se a minha mente está limpa, né, com todo esse processo de respiração, obviamente eu vou absorver informações que me interessam mais plenamente. Né? Isso é um dos benefícios do curso também. Não só porque eu vou aprender com a respiração, mas que eu também vou me abrir para esse campo que é invisível e que contém todas as informações que a gente está aí buscando. Né, para ter uma vida melhor, mais saudável, né? Que é aquilo que a gente também fala no alinhamento. Está tudo no ar, né? O amor e a prosperidade está no ar e também a doença e a tragédia também está no ar. E sou eu que me sintonizo de um lado ou de outro. Cabe escolher o que capturar. Exatamente. E aí eu vi a Sophie Hellinger dando uma explicação que as partículas de vida estão no ar, né? E que os físicos quânticos tentaram prender as partículas de vida, mas eles não conseguiram, porque elas aparecem e desaparecem onde elas querem. Porém, elas se moldam de acordo com o olhar do observador. Então, eu queria que você me falasse assim, como é que você compreende isso? Porque eu falei, realmente, né? A vida é aquilo que eu estou projetando nela. E se eu me paraliso ali no passado, né, eu estou sempre trazendo essas memórias que estão dentro de mim, que são antenas, né? Eu sou uma antena, na verdade, captando o que está no ar, né? Então, assim, se eu conseguir, você fala, vamos aprender a respirar direito e aprender a trazer esse prana. Então, a minha pergunta é uma pergunta, né? Expliquei isso para falar assim. Então, também aprender a trazer essa vitalidade também tem a ver com criar uma nova realidade? Zerar e criar algo novo? Isso dá um congresso, hein? Não é errado fazer? Isso dá um congresso. Tá, vou chegar aí. Eu só queria completar um negócio que você falou, que é muito importante também no processo que a gente vai treinar. Por que meditação é tão importante no processo? Tanto para quem respira, quanto para quem facilita. Eu me lembro muito daquele conceito do Russell, de Epoquet, da fenomenologia, né? O constelador, aquilo que você falou, né? Treinar a habilidade de ter um distanciamento, de ter uma neutralidade, de ter de estar num espaço onde você não está identificado com aquilo, onde você está aberto para aquele. É o que o Russell falava, né? O que é se apresenta. Isso. Mas você tem que aprender a ter um tipo de olhar para ver o que se apresenta. Sim. Então, para mim, eu não entrei tanto nas constelações, eu não me considero uma pessoa que conhece tanto. A Gabi que ficou mais com essa parte. Mas a meditação tem uma característica muito interessante. Não é de ensinar a mente a não pensar, porque isso não existe. É de aprender a sair de dentro da mente que pensa. Sim. É uma espécie de epoquê pessoal. Eu não tenho como, não tem botão de desligar a mente. Não é o cérebro que a neurociência ainda, enfim, eu acho neurociência lindo, mas ainda eu acho surreal quando alguém acredita que o pensamento é produzido pelo cérebro, né? E a neurociência acredita que o consciente, o inconsciente é tudo um produto de neurônios, que para mim é como acreditar
que quem faz o programa de televisão é o aparelho de televisão, né? Mas Enfim. eu vi o Gabor Maté, que ele já tem uma outra visão, né? Assim, o Gabor Maté, ele fala dos 3 cérebros, do intestino, do coração e do cérebro. Sim, mas ainda é corpo físico, né? Ainda é corpo físico mas produzindo ele fala, pensamento. ele começa a falar, eu acho que muitos, ele falou, eu tenho um vídeo dele, depois te mando, ele fala assim, e eu poderia falar da espiritualidade, mas isso foi banido da medicina. Claro. Ou seja, você já vê que o cara já entendeu que não é possível, né? Quando a Assim, gente vê Jung falar de inconsciente coletivo, quando a gente vê Sheldrake falar de campo mórfico, e quando a gente vê tanta gente falar de sexto sentido, mediunidade, percepção extrasensorial, paranormalidade, você tem... A gente é dotado de um canal que faz contato com o grande inconsciente coletivo, né? sim, Agora, voltando para a tua pergunta, que dá um congresso, que não conversa. é, assim, eu acho que tem 2 realidades acontecendo aqui. A realidade e a que eu construí. Então, eu acho que quando a física quântica fala de partícula e onda, quando ela fala de onda, ela está falando da realidade. Quando ela fala de partícula, ela está falando da realidade que eu construí e através dessa realidade que eu me relaciono com a vida. Quando eu não olho, é onda. Quando eu olho, é partícula. A primeira vez que eu li isso, acho que no Capra, me deu um eureka tão grande assim em relação ao conhecimento oriental. Talvez o iluminado seja a pessoa que desconstruiu a partícula, ou seja, desconstruiu esse construto de realidade que eu construo em função basicamente do quê? Do meu passado. Sim, Então eu acho que na medida em que eu limpo o meu inconsciente, eu vou capturando ou me adentrando mais e mais em quem eu sempre fui. na minha essência, né? Eu acho muito surreal tudo isso, Vânia, Ah, porque eu acho que a gente já é quem a gente está buscando sim, ser. Eu acho que a gente já está no lugar para onde a gente está se encaminhando. sim, Mas aí entra o paradoxo do Siddhartha. Não foi porque eu caminhei que eu cheguei, mas se não caminhasse não tinha chegado. exatamente. E eu E acho também não tudo um ia ter a grande menor hospício. graça, né? Eu Não acho ia ter tudo um a grande menor hospício. graça. É, Não ia ter a menor graça. A gente anda para voltar a ser a gente mesmo, né? Porque em é, essência a gente já é luz, a gente já é amor, a gente já é perfeito, mas a Cabala explica isso é. como o pão da vergonha, né? Ela explica que as almas falam assim, poxa, mas qual a graça de já estar no paraíso tudo perfeito? Aí que as almas falaram para Deus, né? Falou, pô, deixa a gente sair da perfeição e entrar na imperfeição e lutar para voltar para a perfeição, para a gente ter o que fazer. É, Entendeu? Então, eles é. explicam dessa forma, é a conquista, é o valor do caminho, né? Eu acho que é o valor daquilo que a gente está É, ali. ninguém sabe, eu acho fascinante ninguém saber nada, né? E isso é A gente não maravilhoso. sabe nada, né? E aí a gente vai. Eu me lembro do Alex, o Alex falava umas coisas muito interessantes. Eu me lembro dele falando numa aula 2 coisas que foram muito impactantes. Ele dizia que a vida é risco total e garantia zero, Sim, e que viver é fazer. Isso era a cara do Alex. Viver era fazer voo cego, era fazer tentativa e erro em voo cego. sim. Tentativa e erro em voo cego é o que a gente está fazendo. É, E tudo é. bem, é assim. Não sei. Bom, enfim, o curso que eu fiz agora com o João Garriga, ele é um constelador que ele Uhum, cita 500 milhões de uhum. pessoas. E uma das pessoas que ele cita, mas que eu não consegui gravar, é justamente isso, né? Que ele fala que a gente vem do nada, do escuro, que a gente não sabe nada, que a vida é um instante iluminado que acaba num outro que a gente não Que sabe a nada. gente não sabe nada.
A gente vem do não sabe nada e vai para não sabe E volta nada. para não sabe E nada. no meio de tudo, no meio disso tudo, a gente também não sabe nada. Não sabe Mas nada, a gente enfim, tenta iluminar ali essa realidade que a gente cria, né? é isso E aí. esses encontros que a gente tem, e vamos embora respirando e E vamos cantando. embora respirando e cantando e seguindo a canção. Vai ter canção também, vai cantar, vai Eu queria tocar. falar um pouquinho da Aldeia do Sol também, né? Porque Isso, exatamente. Bu e Bill são amigos de 40 anos e é interessante porque isso é uma amizade. A gente fala de brincadeira, brincadeira meio trágica, né? Amigos que a gente já carregou até defunto no carro. Ah, Já, já sei. fizemos tudo. Eles tiveram presentes em todas as fases da minha vida. E eu tive presente em todas as fases da vida deles. Então eu vi aquele lugar todo se construir na fase da criação de cabra, na fase da música, na fase do xamanismo. E eu dei um curso de alinhamento já lá, fiz muito workshop com Mônica e Gabi, lá na Aldeia do Sol. E, de repente, a vida deu uma volta meio rápida e caí lá, né, para dar esse curso. Então, tem a Aldeia Olha, do Sol, que é um lugar mas, mágico. Bu e Bill, que são pessoas maravilhosas. É claro que vai ter música, claro que vai porque ter quando a música, gente se junta, não tem como não ter. ter E vai música. ter um plus que só poderia ter lá, que é uma tenda do suor, para Ah, começar o curso. eu ia te perguntar Ah, claro, isso. para começar o curso. Claro, Nossa, não que é obrigatório, como maravilha. nada vai ser obrigatório, Sim, mas já para fazer uma grande limpeza já ao chegar. sim. Então vamos lá, vamos fazer agora aqui, como diz, tem uma amiga que fala, vamos dar o serviço. Vamos, Então, falar das promoções. vamos às promoções. Que eu estou vendo a Eulaine Alves. A Eulaine Alves é uma querida que mora lá em Guapimirim. E tá doida para fazer o curso. Olha só, deixa as crianças com o maridão e vai lá para a Aldeia do Sol com a gente. Ó, tem promoção? Tem. Bom, primeiro que o curso já está super barato, porque eu diminuí o valor do curso. Bu e Bill cobraram uma estadia super em conta. Um curso que seria R$ 7.500 está por R$ 6.000, sendo que alunos formados em alinhamento energético comigo tem 50% de desconto na parte do curso. Eu não posso dar bolsa na parte da aldeia, né? Da hospedagem. Alunos formados por Gabi em Constelação têm 50% de desconto no curso. Frequentadores assíduos e fiéis na Aldeia do Sol têm 50% de desconto na parte do curso também. E aí o curso, gente, sai por R$ 4.500 para quem está dentro desse perfil, para pagar em 10 vezes. E para quem não está dentro desse perfil, o curso é R$ 6.000 para pagar em 10 vezes, mas dá para pagar em 12, 15, 20 vezes também, com um pequeno acréscimo. E eu queria só tirar uma dúvida, porque algumas pessoas falam Uhum. assim, tem que ser terapeuta para fazer o curso? E na Não, verdade muito não. bom. Não, não tem pré-requisito. É impressionante, eu dou curso de alinhamento já há 20 anos. Eu diria assim, numa estatística média, um terço das turmas são de pessoas que foram para passar pelos 9 dias. Só isso já é fantástico. Pessoas que vão só para aprender uma técnica para usar em si mesma, nos amigos, na família. É engraçado que uma grande parte dessas pessoas, na metade do curso, já mudou de ideia. Porque, porque as pessoas têm uma ideia meio folclórica, meio fantasiosa do que é ser terapeuta, né? Sim. Como se para ser terapeuta tivesse que ser muito bem resolvido, né? Tivesse que Não ser. teria, como Não se a teriam gente não terapeutas tivesse no mundo, né? problema, né? É, Como se não já teriam tivéssemos terapeuta. atingido o nirvana. Então, não precisa ser terapeuta. Muita gente vai para fazer transição de carreira, gente que quer mudar de profissão. Sim. Muita gente, muitos terapeutas, muito psicólogo vai fazer o curso, terapeutas de outras terapias. Porque, gente, eu tenho uma crença minha, que eu queria falar lá no começo, mas esqueci. Para mim, é uma coisa minha, tá? Toda terapia que não envolve o corpo é terapia meia bomba. Eu
tenho o maior respeito pela psicanálise. Eu não estou falando de corpo subjetivo, não estou falando de corpo simbólico, eu estou falando de corpo físico. Então, se Sim, você faz uma terapia que não inclui o corpo físico, vai fazer tai chi, vai fazer yoga, vai fazer bioenergética, vai fazer biodança, vai fazer alguma coisa que trabalhe de fora para dentro, a partir do corpo, sim, para poder ter esse encontro, o dentro para fora e o fora para dentro, sim. né? Até porque eu acho que a dor, o último lugar que a dor sai, o primeiro lugar a dor se instala no corpo e o último lugar de onde ela sai é do corpo. Exatamente. Então eu acho que Exatamente. quando, né? Então É eu onde acho que tudo vem parar. é onde tudo vem parar é É o onde tudo vem corpo. parar. É onde o É nosso no corpo. container tá, né? Um container de memórias, de sentimentos, de emoções, que se você não libera ali, como é que o psicológico vai adiante, como é que o emocional Exatamente. vai adiante, né? E aí, Vânia, vai partir, inevitavelmente, o yoga parte disso, falando de um outro jeito. O Reich falava isso: sempre que eu preciso não sentir, eu contraio e reduzo a respiração. Com Essa é a certeza. alma de todo o processo. Nós, todos humanos, temos imprints de tensão muscular e de subrespiração. Porque Sim, é isso que a gente sabe fazer é isso. para se, A para se gente se proteger. defende, né? A gente se Exatamente. defende. A gente contrai Exatamente. que nem um animal, contrai para se Exatamente. defender, né? E Inclusive na Hernani, cadeira do dentista. deixa eu ver se a gente. Então, vai ser do dia 1º de abril a 9 de Ao abril, dia 9 de abril. que é em Sacra Família, dá mais ou menos a localização Sacra do Rio de Família Janeiro, fica exatamente no meio entre Vassouras e Miguel Pereira. entre Vassouras e Miguel Pereira. Isso. E dia 1º já começa, já tem que estar lá. Como é que é A isso? chegada é na sexta-feira à noite, no dia anterior. A gente está Tá. começando no sábado, dia 1º, depois do café. Então a E chegada é ter... na sexta. Exatamente. E terminamos no domingo, na hora do almoço. Ok. E transporte é por conta das pessoas. Transporte é por conta das pessoas, mas quem se inscrever, para se inscrever, você precisa entrar em contato comigo e depositar 10% do valor do curso. E aí você vai entrar num grupo de WhatsApp, que a Vânia já está. Isso. E ali naquele grupo, eu vou passar a lista dos livros que eu sugiro que as pessoas estudem depois do curso. E eu vou dar as dicas do que levar, instruções de voo, né? O que precisa levar, repelente, filtro solar, roupa de banho, porque tem um lago maravilhoso para a gente Sim. nadar, nas horas vagas, né? Caneta e caderno para anotar, essas coisas assim, e também como chegar na aldeia do sol. Facinho, é tranquilo Isso. chegar. E alimentação incluída? Tudo incluído, o valor tudo incluído, A tá? alimentação é normal, vegetariana? Você vê como Alimentação é que eu tô? ovo-lacto vegetariana, porque a gente vai estar fazendo muita limpeza, né? Muita purificação. Então, é uma alimentação abundante. Comidinha da aldeia do sol é Maravilhosa. de comer ajoelhado, você sabe. Sim. Então, a comida não é ruim, não é pouca, porque tem Não, é gente que muita, tem graças a Deus. ainda o nariz torcido para comida vegetariana. Não, é maravilhoso. É Né? É maravilhoso, é maravilhoso. maravilhoso, Os maravilhoso. anfitriões são únicos, né? Porque é Nossa, isso que você já nossa. falou. Eu sou Graças a Deus vou suspeito, não ficar. tem como não se apaixonar por Buibil. E agora eu vou fazer vou falar para as pessoas, vou fazer uma mini propaganda que é o seguinte, porque assim, terapeuta dá muito e recebe pouco, né? E eu mesma fiquei, ai, vou fazer, não vou fazer, puxa para cá, puxa para lá, vou ficar uma semana sem trabalhar, crise de terapeuta, né? Assim, vou deixar de atender, não vou atender, vou fazer como? Aí uma hora eu falei assim, gente, eu vou fazer isso porque eu cuido de todo mundo o tempo todo. E eu preciso. Aí eu fiquei pensando, vou estar na aldeia com os meus amigos e irmãos, com pessoas que eu confio, que eu amo, que eu vou cantar durante 9 dias, que eu mereço muito. Estou merecendo perfeito. E vou dizer que eu acho que esse curso está sendo mais um presente pelo seguinte, eu tenho aprendido a celebrar a vida de uma forma diferente. A gente está muito acostumado a celebrar a vida no bar, no chopp, né, no carnaval.
né? E eu pulei carnaval, porque eu adoro celebrar a vida, mas no carnaval eu falei assim, cara, eu gosto muito, acho legal, mas não é mais aqui. E eu já vinha recebendo umas mensagens assim, olha, você tem que encontrar outras formas de celebrar a vida. E eu achei que o curso não podia ter uma forma melhor de celebrar a vida do que aprendendo a respirar, voltando para o início, dizendo sim para a vida, Voltando, liberando esses exatamente. prints do corpo, né? Eu Exatamente. estou com uma dormência aqui já tem 5 anos, que é aprisionamento. Já descobri inflamação, estou tratando com médico chinês, não sei o quê. Mas é tensão, entendeu? Tensão de um momento difícil que ainda está preso no corpo. Eu falei, vai ser a melhor hora e eu vou me dar isso de presente, né? Porque terapeuta tem mania de cuidar primeiro do outro, por isso somos terapeutas, para depois cuidar da gente. Tem uma coisa também, Vânia, tem duas coisas que eu acho interessante completar. Uma, que não fica muito claro para a maioria das pessoas a diferença de custo e investimento. Sim, perfeito. E a outra coisa que eu aprendi com a psicanálise se chama investimento libidinal. O quanto. Eu vou usar uma palavra que eu não gosto, tá? O quanto de sacrifício você está disposto a dar pela tua cura e crescimento. O quanto você está disposto a gastar menos aqui, economizar ali, pegar um dinheiro emprestado, e comprar menos coisa, Investir. ficar devendo um dinheirinho para investir em você. Isso é um investimento libidinal. Ah, então, olha, eu vou te falar assim, que todas as vezes que eu olhei algo que eu sabia que ia ser muito bom para mim, mas eu achei caro, e eu tive a força de dar o passo, né, de arriscar, em seguida aquilo voltou para mim 2, 3, 4 vezes, porque me fortaleceu, né? Então, se eu estou me fortalecendo, se eu estou me nutrindo, aquilo que eu investi vai voltar para mim. Não tem como, né? E quem não cuida de si, não cuida de ninguém. Então, Com não só para certeza. os terapeutas, mas para as mães, para as esposas, para os maridos, para os Exatamente. empresários, Não, e uma coisa né? que a Mônica falava muito também. Ah, você está vendo só a grana que você está gastando para fazer o curso. E o dinheiro que você vai ganhar com isso que você vai aprender? Isso, Gente, exatamente, é você pode lógico. pagar o curso muito rápido. Muito rápido. Exatamente, exatamente. Mas Essa terapia é muito atrativa, é muito atrativa. É muito mais conhecido do que alinhamento energético, por exemplo. sim, sim, é Né? Você, verdade. então, E, é e uma nesse outra momento perspectiva, agora, né? muito necessário, né? Com as crises de sistema nervoso, Com certeza, ansiedade, depressão, com muito certeza. necessário. Gente, É então isso vai ficar aí. gravada a live aqui. O Hernani, vocês entram em contato com ele pelo Instagram dele, que também está no card que está publicado. Se vocês Uhum, precisarem, quiserem tirar alguma dúvida, como a live vai estar gravada aqui, vou uhum. tentar mandar para você também. Às vezes o Instagram deixa, às vezes não deixa. E Mas se você botar Hernani Fornari no Google, você encontra o meu site. No meu site tem o isso, WhatsApp, tem todas, todas as minhas. todos os contatos, Aí eu né? mando para vocês. Tem uma coisa interessante para quem já quiser saber mais. No YouTube, se você botar Hernani Fornari, entra no meu canal de vídeos. Tem 2 vídeos que eu fiz sobre essa terapia. Um contando sobre a terapia e um contando sobre o curso. Dá uma olhadinha lá. Isso. E aguardamos os corajosos, prontos para voar cegamente, É isso em aí. risco para o além adiante, Adiante. no dia 1º a 9 de abril. Isso aí. Beijo, Beijo, querido. querida. Muito obrigado. Muito grato. Muito bom estar contigo. A gente vai Também. se divertir. Vamos nos divertir muito. Não, tenho certeza, já estou Com feliz. certeza. Na leveza e na alegria, como é no alinhamento também. Celebrando a vida. Com Axé. certeza. Beijo grande. Um beijo. Tchau, querido.